Fala galera, tema de redação dessa semana, erotização infantil. O Brasil tem o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente sabe disso, né, que para sua redação é um ótimo argumento, inclusive de autoridade. O ECA disciplina quais são as leis que determinam a forma como os adultos e a sociedade devem lidar com as crianças, mas infelizmente ele não é seguido. Então essa é uma estrutura de tema própria para o Enem. A gente já tem a solução. Legalmente, né, nós já criamos a solução do problema, que é a violência simbólica contra a criança na erotização infantil, mas ainda falta parte, né, da solução do problema. Geralmente, quando essa estrutura se coloca na redação de vocês, o órgão interventor no qual a gente pensa é o Ministério Público, porque cabe ao Ministério Público fiscalizar e punir quem não cumpre a lei. Então, pensando dessa maneira, você já começa a estruturar a tua redação desde a introdução, né? Partindo do pressuposto que a erotização das crianças é uma questão que deve ser solucionada pelo Ministério Público. É a ele que cabe fiscalizar e punir as instituições sociais que estão erotizando as crianças. Em relação ao desenvolvimento do tema, a sequência é bem lógica, tá? O conceito de criança, a gente já sabe disso, ele foi criado no século XIX. Né? Quem vai falar teoricamente sobre isso é o Philippe Arrier, aquele historiador da década de 60 que vai na França criar a historiografia nova. Né? Qual que era a ideia do Philippe Arrier? Se você for contar a história só pelos documentos oficiais, você vai contar uma história falsificada. Então o que ele pega? Ele pega os quadros, ele analisa cartas, ele analisa aquilo que ele chama de praxis do cotidiano. Né? E praxis do cotidiano é um termo legal também para colocar em redação. E aí o Philippe Arrier chegou à seguinte conclusão, fundamentalmente analisando um quadro chamado As Meninas do Velázquez, que até o século XVI, XVII, inclusive XVIII, né, as crianças eram vistas como adultos em miniatura. Por isso que a representação das crianças era sempre um adulto pequenininho, elas eram enrugadas, elas tinham a mesma concepção física do que um adulto, mas em tamanho menor. Ao pensar dessa forma, a humanidade violou vários direitos das crianças, porque a criança ela é muito diferente de um adulto, ela tem um imaginário diferente, o córtex pré-frontal não está formado, ela é um ser radicalmente diferente do adulto. Só que até o século XIX, as crianças eram tratadas como adultos, se casavam muito cedo, eventualmente a gente tinha príncipes, regentes que tinham que tomar o poder de um estado com 13, 14 anos, tá? Isso é gravíssimo. Na sequência, galera, no século XX a gente cria de fato o conceito de criança. E aí a gente passa a entender a psicologia infantil. A gente passa a entender que a criança é um ser radicalmente diferente do adulto. Quais são as diferenças fundamentais? A criança não faz a distinção entre a realidade e a ficção. Né? Então, uma criança, por exemplo, ela pode achar que se ela pular da janela com uma toalha no pescoço, ela vai sair voando, como se ela fosse a Mulher Maravilha. A criança tem o desenvolvimento da imaginação muito acentuado, tá? Faz parte da constituição psíquica da criança, e a criança tem menos estratégias de sobrevivência. Ela não sabe se defender ainda. Nesse aspecto, a publicidade vai entrar, né, no tema da erotização infantil como um aspecto fundamental. Por quê? Vocês vão perceber que a maioria das propagandas que a gente tem, como da Hello Kitty e etc., erotizam a criança, fazem a criança se tornar um adulto em miniatura. E isso é bem grave, galera, porque a criança ainda não sabe se defender desse tipo de construção simbólica. Ela até entende que ela está diante de uma realidade falsificada, imaginativa, tá? Mas ela não sabe como se defender. Para vocês entenderem exatamente isso, vamos ver o anúncio, tá? E vocês vão entender como a criança é erotizada na propaganda.
hoje que troca de pulseira. A hora certa de você arrasar. Bom, mas vocês sabem que a propaganda infantil está proibida no Brasil. Tanto que a gente já não tem mais aqueles programas de auditório, como tinha a Xuxa, com as paquitas eróticas e etc. Justamente porque você já não tem mais o patrocinador, né? Alguém que vá colocar o seu anúncio no programa porque a propaganda infantil foi proibida. Acontece que a indústria de entretenimento continua ainda erotizando as crianças. Tanto que a gente tem um caso recente da MC Melody, que é a filha do Belo, que apareceu com 11 anos de idade, transformada numa mulher de mais de 20, tá? Inclusive pelo pai, que falava, ó, essa é a novinha que a gente quer, essa novinha que a gente deseja. Atrações culturais como o funk. Que apaixonadinha, você e sua amiguinha quer subir na minha motinha? Você e sua amiguinha quer subir na minha motinha? Algumas séries de televisão têm erotizado essas crianças. E aí passa a ser um problema grave, porque a criança erotizada ela desenvolve uma série de doenças psíquicas, inclusive. O decorrer disso é muito triste, as crianças passam a se cortar, a se violentar. E outro dado importante para você colocar na sua redação, e esse é o último, é que o Brasil tem duas crianças, né? O Brasil tem duas infâncias. Tem a infância com a qual a gente se preocupa, que é a infância da parcela mais rica da população, e tem uma infância da miséria, né? Onde inclusive as crianças são erotizadas porque elas trabalham como prostitutas mirins até para conseguir o sustento da família. Então, quando a gente pensa o tema no Brasil, a gente tem que colocar o ECA, que é a lei que já existe para poder resolver. A gente tem que colocar o avanço que a sociedade já teve, que é a proibição das propagandas infantis. A gente tem que apelar para aquilo que a gente ainda deve resolver, que é a representação da criança na mídia, a representatividade erotizada da criança na mídia. E o que nos falta é refletir, como combater esse processo todo em nome de uma sociedade mais progressista. Lembrando que o órgão interventor é o Ministério Público Federal. Beleza, galera? Boa redação para vocês. Boa semana.